Bom dia, amados irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando sobre sua vida, sobre seu lar e sobre sua família. Na manhã deste dia 4 de março de 2025, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, né, cujo título dessa mensagem é Prepara-te, Igreja. Tá? Nós estaremos lendo 3 passagens bíblicas. Tá? Minha Bíblia, a Bíblia que eu estou utilizando hoje, é a Nova Tradução na Linguagem de hoje. E o primeiro texto se encontra no livro de Amós, capítulo 4, versículos 12 e 13, que assim nos fala: Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. No versículo 13 diz: Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite. E ainda por cima das montanhas, este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Agora eu queria trazer um outro texto que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 4, versículos de 1 a 3, que assim também nos fala: O Senhor Todo-Poderoso diz: Está chegando o dia que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha e queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que eu estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Amém? E, finalmente, a última passagem que eu queria trazer para a nossa meditação se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 11, que assim nos fala: Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Amém? Então, lidas essas porções bíblicas, agora vamos para destrinchar o que Deus quer nos revelar por meio dessas palavras, né? A dura mensagem de Amós, irmãos, era dirigida à nação judaica, que além de violar a Torá, a lei e a aliança, estava corrompida por diversos pecados, né? Entre eles, o primeiro pecado é a opulência, que é a opulência? É a abundância de riqueza, grande riqueza, luxo, fartura. O outro pecado reinante em Israel na época, na ocasião, era a injustiça, ou seja, falta de justiça, iniquidade. E o terceiro pecado, que era o mais grave de todos, era a idolatria, né? Que é o culto a deuses estranhos em desobediência ao Deus verdadeiro. O que prevalecia então em Israel nessa ocasião? Prevalecia mercadores desonestos, governantes corruptos, advogados e juízes oportunistas, né, que buscavam sempre dividendos políticos, sacerdotes e profetas prevaricadores, ou seja, não cumpriam com suas responsabilidades perante o rebanho. Este era o quadro reinante no reino, esse era o quadro reinante no meio do povo. Por isso Deus enviou a calamidade sobre Israel a fim de conclamar o povo ao arrependimento. Mas o povo manteve-se irredutível. Por isso Deus enviou a derradeira condenação divina, ou seja, levou o povo de Israel para o cativeiro assírio, né? Povo dentre os quais se incluía os ninivitas, que eram adversários ferrenhos de Israel, cruéis, né?
Conta a história que quando os ninivitas eles capturavam, né, os seus adversários, a primeira coisa que eles faziam era furar os olhos, né, dos seus adversários. Tamanha era a crueldade desse povo. E quando nós vemos aqui, irmãos, o que prevalecia lá em Israel, mercadores desonestos, governantes corruptos, advogados e juízes oportunistas, sacerdotes e profetas prevaricadores, a gente lamentavelmente constata que não mudou muita coisa, né, de lá, dessa época até os nossos dias. Hoje nós vemos, principalmente em nossa nação, essas coisas acontecendo aí de uma forma nojenta, de uma forma completamente condenável aos olhos de Deus. Mas essa palavra, antes de tudo, é um alerta, né, para a igreja de hoje, nós que somos a igreja de hoje, tá? Assim como Deus profetizou para Israel através de Amós, o Senhor profetiza para a sua igreja, né, em Mateus 24:44. O que diz lá? Diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia! Todos teremos de prestar contas, irmãos, perante o tribunal de Cristo. Todos seremos julgados e não haverá exceção. Este julgamento incluirá ganha ou perda, galardão ou vergonha. Seremos julgados publicamente. Serão julgados publicamente nossos atos secretos, nosso caráter, nossas palavras, nossas obras, nossas atitudes, nossas motivações, nossa falta de amor, nosso trabalho e misericórdia. As más ações do crente, quando ele se arrepende, são perdoadas no que diz respeito à salvação, mas serão levadas em conta quanto à sua recompensa, conforme nos afirma Colossenses 3:25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Então, Deus tenha misericórdia das nossas vidas. O segundo alerta é que essa palavra é uma esperança para a igreja, é uma esperança para o crente, né? Amós 5:4 nos diz: buscai-me e vivei. Aleluia. João 7:37-38 nos ensina: quem crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. O que devemos fazer então, irmãos, para sermos perdoados e agraciados por Deus? Primeiro, buscar continuamente o Senhor para recebermos graça e misericórdia. Sermos ativos e empenhados na oração e na meditação da palavra de Deus. Devemos nos arrepender de todos os nossos pecados e atitudes que entristecem ao Espírito de Deus. Devemos nos encher da unção, né, do Espírito Santo, até ao ponto de transbordarmos e influenciarmos as pessoas que estão à nossa volta. A palavra de Deus, irmãos, em Êxodo 12:11, nos instrui acerca da maneira pela qual o crente deve ser achado quando do retorno do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Em primeiro lugar, lombos cingidos. Lombos cingidos significa estar vestido adequadamente para a ocasião, né? A palavra de Deus diz que o encontro do Senhor Jesus com a igreja após o arrebatamento, ali se dará um evento chamado as Bodas do Cordeiro, que é o casamento, né, do Senhor Jesus com a sua igreja. E por isso nós devemos estar vestidos com vestes adequadas, ou seja, vestes de santidade. Aleluia. Em segundo lugar, devemos estar com sandália nos pés, né? Sandálias nos pés significa estar com os pés calçados com o evangelho da paz, tendo a palavra de Deus no coração, na mente e nos lábios. Aleluia. E em terceiro lugar, cajado na mão. O cajado significa estar exercendo a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que nos é concedida pela presença e poder do Espírito Santo. Amém? Então essa é a maneira
pelo qual o Senhor quer encontrar a sua igreja quando Ele retornar. Amém? Então vigiemos, né, e estejamos no centro da vontade de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, haverá esperança para o perdido? Será que haverá esperança para o perdido? Vamos ver. Para você que está me ouvindo neste momento e ainda não conhece a salvação, eu vos rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para que atente bem para esses dois chamados que a palavra de Deus nos proclama. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí em Mateus 11, 28, 30, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Deus não deseja, irmãos, que o pecador, Deus não deseja que o pecador pereça juntamente com Satanás e seus demônios no inferno. Creia, o inferno é real, assim como o céu é real, o inferno também é real. Satanás e seus demônios são reais, eles lutam contra os anjos de Deus, e essa luta que se trava nas regiões celestiais tem um propósito, que é ganhar as nossas almas. Enquanto os anjos do Senhor lutam para nos levar para o céu, Satanás e seus demônios lutam para nos levar para o inferno. Então, a escolha é sua, você decide. Se você está em Jesus, irmãos, Ele quer que você tenha vida abundante na Jerusalém Celestial, que está reservada para os santos. Se você está aqui esta noite, nessa manhã me ouvindo, em busca de algo para modificar a sua vida, seja cura de enfermidade, seja libertação ou salvação da sua alma, digo-vos que viestes ao local certo, porque o Senhor está aqui, presente neste momento, usando a mim como instrumento para trazer essa mensagem ao seu coração. Aleluia! Mas saiba que o primeiro passo é abandonar a impiedade e a perversidade, abraçando a justiça, a paz, a misericórdia e o amor, e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não receber Jesus agora como seu Senhor e Salvador, terá que encontrar-se com Ele mais tarde, mas aí será para julgamento e condenação eterna. Assim como você é hoje, nós também já fomos outrora, Já fomos outrora. Mas o Evangelho da Graça nos alcançou, E nós não fomos surdos à voz do Senhor. Você que está me ouvindo agora e não faz parte do rebanho do Senhor, tem a oportunidade de fazê-lo hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Amanhã pode ser tarde demais. Você não tem controle sobre o amanhã. Você pode deitar-se para dormir no dia de hoje e não acordar. O tempo pertence ao Senhor. O amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Para concluir essa palavra, irmãos, a Bíblia nos ensina que brevemente o Senhor Jesus virá para estabelecer o seu reino milenar de justiça, paz, alegria e prosperidade. Antes de sua volta definitiva, acontecerá aquele que considera o maior evento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja, que dará início também àquilo que é descrito nas Escrituras como a grande tribulação, quando Deus derramará sobre a humanidade ímpia a sua justa ira por haver rejeitado e matado seus profetas, seus discípulos e o seu Filho amado. O Senhor Jesus nos alerta ainda em Lucas 3:9, que destruirá totalmente os perversos e corruptos. Diz lá: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso significa que a igreja deve produzir frutos dignos de arrependimento,
Ou seja, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, para que o Senhor se agrade de nós e nos livre dos flagelos, né, que hão de vir sobre toda a terra. Enquanto o dia do Senhor significará para o ímpio aniquilação ou destruição, e para os que amam e servem a Deus significará salvação e livramento. No reino por vir, a glória e a justiça de Deus brilharão como o sol da justiça, aleluia, trazendo para as nações justiça, bondade, bênção, salvação e cura. Como os bezerros que saem dos apriscos, o povo de Deus saltará de alegria ao se verem definitivamente livres do pecado, da injustiça e da iniquidade, sendo conduzidos pelo grande supremo pastor Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus, isso é bom demais. Por isso eu exorto a igreja para que ouça o que nos diz o Espírito de Deus em Mateus 25:34. Diz lá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Amém? Deus, irmãos, por meio de Jesus, preparou a salvação para nós, para você e para mim, desde antes da fundação do mundo. Então, não negligencie essa dádiva, esse presente de Deus, né? Traga sua vida para Jesus hoje e viva em novidade de vida. Tenha o seu nome escrito no livro da vida e prepare-se para desfrutar da eternidade ao lado de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, na Jerusalém Celestial. Que Deus te conceda um dia abençoado e que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, em tudo aquilo que realizar, para a glória e louvor do nome dele. Amém.